quando a gente tem algum desequilíbrio, a gente vai ter prevalência de alguma doença. Então, basicamente, hoje eu vou passar a parte fisiológica da nossa respiração. Pessoal, basicamente, a minha fisiologia respiratória ela é dividida em 4 mecanismos básicos que estão interligados entre si, que basicamente é a ventilação, que é a difusão, que é o transporte de oxigênio e CO2 e a troca gasosa. Então observe que esses 4 mecanismos por si só estão interligados entre si e claramente vão desempenhar a função respiratória propriamente dita. E quando nós pensamos em função respiratória, quais seriam essas funções? Basicamente, ter um meio de troca de gases. Quais são os gases que nós temos? Basicamente, que nós fazemos troca com o meio ambiente? CO2 e oxigênio. Então, basicamente, o sistema respiratório vai dar um suporte para que essa troca aconteça. Mas é apenas isso que faz? Não. Ele vai promover o equilíbrio ácido-básico. Então, nós vamos ter, se der tempo, obviamente, gostaria já de falar nessa aula, um pouquinho sobre a formação e o transporte do dióxido de carbono. Vocês estão vendo isso já ou não? Já. Então, formação, basicamente, do íon bicarbonato, né? Então, basicamente, o que o Léo vai falar, eu vou falar, e é bom que vocês fazem essa revisão. Uma proteção contra substâncias inaladas. Então, pessoal, querendo ou não, o nosso sistema respiratório, a parte tecidual, ela é capaz de evitar com que substâncias nocivas cheguem até os nossos pulmões. Então, quando nós inalamos alguma substância que não é boa para o nosso organismo, obviamente nós vamos ter mecanismos de proteção para que essa substância não chegue até os nossos pulmões propriamente ditos, ou os nossos alvéolos. E claramente participa da nossa vocalização, que nada mais é do que a saída da voz. Ok? Vamos lembrar que todas essas funções vão ser necessárias para o nosso funcionamento fisiológico adequado. Alguma dúvida aqui, pessoal? Estamos bem por enquanto? Sim ou não? Que povo estudioso. Deus, vamos fingir, vocês sabem. Muito bem, então, pessoal. E claramente, o primeiro mecanismo próprio que eu tenho é o mecanismo da ventilação. O que vocês compreendem quando a gente fala ventilação? O que vem na cabeça de vocês? Ar. Perfeitamente, ar. Estou falando de oxigênio e CO2? Não, estou falando apenas de ar. Obviamente, nesse ar vai ter CO2 e oxigênio. Mas quando nós falamos de ventilação, nada mais, nada menos é do que a entrada e saída de ar dos nossos pulmões. Então, o primeiro mecanismo que nós temos que compreender é como esse ar vai chegar nos nossos pulmões. É muito simples o mecanismo, pessoal. Observe, quando eu não tenho movimento de ar no sistema respiratório, eu assumo a seguinte afirmação, que a pressão atmosférica é a mesma pressão dentro do pulmão. Ou seja, quando eu não tenho movimento de entrada ou saída de ar, a pressão intrapulmonar é a mesma da pressão
atmosférica. Muito bem. O que é necessário para o ar entrar nos pulmões, pessoal? Diferença de pressão. Nós temos que ter uma diferença de pressão. Ou seja, para o ar entrar nos pulmões, a pressão do pulmão tem que ser menor do que a pressão atmosférica. Como nós fazemos isso? Fazemos isso de forma automática. Somente pela contração do diafragma, quando o meu diafragma contrai, quando ele contrai, ele vai reduzir a pressão intrapulmonar. Então, observe que durante a inspiração, ou seja, a entrada de ar nos pulmões, o que acontece? Contração do diafragma, e essa contração do diafragma reduz a pressão dentro do pulmão. Se eu tenho uma redução de pressão dentro do pulmão, o ar que exerce uma maior pressão vai adentrar. Entenderam? A gente faz isso de forma automática, certo? Então, constantemente, o meu diafragma, ele contrai para que esse ar possa entrar no sistema respiratório e, consequentemente, chegar nos pulmões. E para que eu possa expelir esse ar, como é que tem que ser a pressão dentro desse pulmão? Maior que a atmosfera. Como é que eu faço isso? Contraindo ou relaxando o diafragma? Relaxando o diafragma. Então, certo? Na inspiração, eu tenho contração do diafragma. E na expiração, eu tenho relaxamento. Ou seja, o meu diafragma, ele volta para a posição normal dele. Beleza? Quando o meu diafragma ele retorna ou ele relaxa, o que acontece? Aumenta-se a pressão dentro do pulmão, que fica maior do que a pressão atmosférica. Consequentemente, esse ar ele é expelido. Compreendido isso ou não? Sim ou não? Sim. Aí eu pergunto, pessoal, por que os meus pacientes com DPOC, eles são magros e apresentam uma musculatura, principalmente na região torácica, um pouco mais avantajada? DPOC. Oh, desculpa, perdão. DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. Ou seja, a doença pulmonar que obstrui basicamente os pulmões. Beleza. E o que ele faz? Quais são os músculos que ele vai utilizar para fazer mais força, para respirar mais? Quase. Vamos lá. São os músculos que nós chamamos músculos auxiliares da inspiração. Então nós vamos ter principalmente a ação do esternocleidomastoide, que é o músculo do pescoço. Nós vamos ter auxílio também do escaleno e dos oblíquos. Lembra dos oblíquos lá da anatomia do primeiro período? Músculo. Então esses músculos vão ajudar na expansão do pulmão. E, obviamente, quando vocês tiverem a oportunidade de estar conversando com um DPOC, com uma pessoa com DPOC, vocês vão observar essa característica. Toda hora ele está forçando para puxar ar. Principalmente por conta da obstrução pulmonar que ele vai ter. Que a gente vai descobrir daqui a pouquinho como é que acontece. Músculos inspiratórios. Esternocleidomastoide, escaleno, oblíquo, externo
diafragma. Isso são chamados de músculos acessórios, certo? Que vão ajudar na inspiração forçada. E claramente tem os músculos expiratórios. Inspiratórios. Os músculos acessórios inspiratórios. Escaleno, oblíquo e diafragma. Externo, escaleno e o oblíquo. E o diafragma. Ou o DPOC é a doença pulmonar de obstrução. Obstrutiva crônica. Obrigado. DPOC. Vocês já viram aquele, não sei se você já tem contato com o paciente, mas aquele paciente um pouco mais idoso, que fica já com o paninho aqui na mão, tosse, com a tosse produtiva, com catarro, etc. Ele é característico do DPOC. Certo? Expiratórios, principalmente reto, abdominal e oblíquo interno. Então dá pra malhar abdômen. Com toda certeza. Por isso que durante o abdominal, quando você faz a contração, você expira, porque você está fazendo pressão do abdômen e, consequentemente, você expira esse ar. Você puxa o ar no relaxamento, na hora que você contrai, você solta o ar. Então, você... Beleza? Aqueles aqui, ó. Pessoal, vamos resolver esse que mais fácil. Então aqui nós temos os músculos inspiratórios, para quem não lembra, ó. O esternocleidomastoide, os escalenos, os intercostais externos, aqui não tem, mas tem os oblíquos também, e o diafragma. Enquanto que os expiratórios, intercostais e músculos abdominais. Diferente. Então esses músculos ou ajudam a expandir o tórax, quando você expande, diminui ainda mais a pressão, mais ar vai entrar, e quando você contrai os músculos, isso vai diminuir o volume e aumentar a pressão dentro do tórax, consequentemente, mais ar vai sair. Beleza? Alguma dúvida? DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Pessoal, a DPOC, ela é uma doença, obviamente, crônica, que normalmente a gente vai ter destruição ou diminuição da superfície de troca gasosa. Então, por exemplo, aquele paciente que fuma demais, aquele paciente que tem contato com substâncias nocivas. Então, por exemplo, que a pessoa que trabalha com tinta, trabalha com carvão, com queimadas, essa pessoa ela pode desenvolver essa doença. O principal fator de risco, obviamente, é o tabagismo. Mas existem outros fatores, a pessoa nunca pode ter fumado, mas pode desenvolver essa doença. Hã? Também, fumante passivo também, só que o fumante passivo demora um pouco mais tempo para desenvolver do que o fumante não. Certo? E a gente vai entender um pouquinho o que esse DPOC vai causar no nosso paciente. Professor, pessoa que trabalha nas minas também, né? Demais. Canavial, principalmente queima de material, né? Então fumaça, por si só, ela é um fator de risco. E obviamente a poluição, né? Então pessoas que vivem em países ou cidades muito poluídas podem desenvolver doença. A asma bronquite é exemplo de DPOC? Não, a asma ela é restritiva, ela não é obstrutiva, ela só vai restringir, certo? Ela não obstrui totalmente. Então a asma é um exemplo. A bronquite é uma DPOC. A bronquite é uma inflamação do brônquio, perfeitamente? E obviamente se você tem a obstrução desse brônquio, né, a inflamação desse brônquio, você vai ter ele prurido que vai evitar com que haja essa troca adequada. Tipo assim, a filha do meu padrasto, quando ela era criança, ela não podia ter contato com... Não podia, mas tipo assim, tinha que evitar o máximo ter contato com água. Porque ela tinha bronquite.
mesmo para expandir. A gente vai ver ali alguns fatores que podem causar relaxamento ou constrição desses O problema brônquios. está ou no relaxamento ou na contração. Perfeitamente. No caso, quando ela está com crise, ela precisa utilizar a bombinha para relaxar. Mas o que o APA faz? Na verdade, vai atacar as paredes, na verdade, é como fator, como se fosse uma alergia, entre aspas, que vai atacar o brônquio, fazendo com que ele inflame. Entendeu? Então, mesma coisa que poeira. Já viu a pessoa tem rinite? Rinite ou sinusite, alguma coisa assim? Os ites da vida. E tem tudo aí. Então, o que acontece? A pessoa tem um estímulo e esse estímulo vai provocar uma reação. Beleza? Beijamos? Entendi não. Ó, o volume vai ser aumentado na inspiração. Ó, você aumentou o volume, você concorda? Ó? E você diminui a pressão. Então, se aumentou o volume torácico, você diminui a pressão do pulmão. Beleza? E na expiração, você diminui o volume e aumenta a pressão. Ao contrário. Beleza? Os pacientes com DPA precisam de usar aquele oxigênio, sabe? Não todos, mas principalmente nas fases avançadas, sim, eles vão precisar usar oxigênio. E temos, por exemplo, isso aí, quem gosta muito de trabalhar com essa parte são, né, o pessoal da reabilitação, dos fisioterapeutas. Então, o que acontece? Quando essa pessoa que já está com DPOC vai fazer alguma atividade de vida diária, varrer, tomar banho, mexer com fogão, alguma coisa, precisa, porque a demanda de oxigênio vai aumentar. E como ele tem diluição dessa difusão, ele tem que aumentar esse oxigênio. Beleza? Ou e quando tipo, vai para um lugar que a pressão é muito alta? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre altas altitudes. Você quer falar isso de altitude? Você vai lá para o Equador, lá para a Bolívia, né? Daqui a pouco a gente vai falar. Aumenta o número de avanços. De forma crônica. Sim. Pessoal, então, ó, o que é ventilação? É entrada e saída de ar dos pulmões. A ventilação tem uma fórmula parecida do débito cardíaco, que é volume corrente, ou seja, o que é o volume corrente? É a quantidade de ar que vai entrar e sair dos pulmões. Então, o volume corrente é a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões por ciclo, ou seja, inspiração e expiração. E nós temos a frequência respiratória, ou seja, quantas vezes aquele paciente vai respirar por minuto. Como é que vocês conseguem verificar a frequência respiratória do paciente? T2 não? É o movimento Aqui, ó. ao diafragma. Movimento abdominal. Quantas vezes ela respira Uma técnica muito boa. por extensão do peito? Você vai pedir para o paciente colocar a mão na barriguinha e ficar de boa. Ele vai conseguir contar. Obviamente, uma consulta, principalmente na rede pública, tem que ser um pouco mais rápida, né? Agora, na rede particular já é mais fácil de você pedir para esse paciente esperar um minuto para você contar. Normalmente, pessoal, pessoas que não têm doenças pulmonares, a frequência respiratória é em torno de 15 incursões por minuto. Ou seja, a gente consegue fazer 15 ciclos respiratórios por minuto. E só. E a gente demora aproximadamente 3 minutos de inspiração para 2 de expiração. 3 segundos. E o volume corrente, pessoal, de aproximadamente meio litro de ar. Estou falando de oxigênio, CO2? Não, estou falando de ar. Ou seja, meio litro de ar vezes 15 incursões por minuto, aproximadamente 7,5 litros de ar por minuto que nós temos em repouso.
E isso nós chamamos de ventilação pulmonar. Ok? Isso vai ser importante para vocês quando vocês forem estudar pneu. Por exemplo, que a pessoa precisa aumentar a demanda, a ventilação dela. Ou que a pessoa está lá na UTI, vocês vão ter que ir lá mexer no ventilador. Não tem um ventilador mecânico lá, tá tão famoso aí na Covid? Então o que acontece? Esse ventilador nada mais é que vai dar suporte de ventilação, propriamente. Ok? E obviamente, a partir desse ventilador, vocês vão ter as ações, né, de oxigênio e CO2. Professor, nas aulas de primeiro socorro a gente tinha que fazer a ventilação quando tinha uma parada respiratória e a professora falava que tinha que ser um certo limite de tempo, não tão Isso, assim. perfeito. Isso era para que não o diafragma não se enchesse. Não, na verdade, seria por conta mesmo da passagem desse ar para dentro dos pulmões e, obviamente, para que aconteça o tempo necessário de difusão. A gente vai ver que a difusão do oxigênio e do CO2, eles são diferentes, né? Por isso que a gente tem esse momento de puxar o ar, esse ar entra e a expiração é mais curta por conta disso, principalmente por conta do CO2. E, claramente, se você acelerar muito o processo lá do ombu, não vai dar certo. Realmente a pessoa vai entrar numa situação de hiperventilação. Mesma coisa se você quiser respirar curtinho. Tem necessidade? Não, então é no mesmo sentido. Normalmente é 3 para 2, ou de 4 para 1, dependendo da situação. Oi? O dor de viado? A dor de viado nada mais é do que uma cãibra do nosso diafragma. Então o que acontece? O nosso diafragma tem fibras musculares que são lentas, ou seja, tem várias mitocôndrias ali presentes nesse músculo. Então ele é um músculo de resistência. No entanto, você nunca fez exercício, você vai querer correr, feliz. Esse diafragma vai começar a trabalhar mais rápido, você não concorda? Querendo ou não, esse diafragma, quando ele começa a trabalhar mais rápido, é igual a nossa musculatura. Ele começa a trabalhar mais rápido. No entanto, como ele não está adaptado a essa situação, o que ele vai começar a produzir energia de forma anaeróbica. Então ele vai começar a produção de lactato. E pode acontecer do que? Dessa situação de contração ser tão forte e gera uma cãibra. E a dor de viado, que você fica aqui do lado, um louco disparado. E aí o que você faz quando você está com a dor de viado? Primeira coisa que você faz é o quê? Debruçar, né? Por que você debruça? Porque você aumenta a pressão do pulmão, para que você possa soltar o ar de forma mais rápida. É por isso que quando teve aquela, na época que estava teórico do Covid, eles colocavam os pacientes. Também. É uma situação que vai facilitar a sair, a troca de ar, né? Entre o meio e o paciente propriamente. Faz sentido. Isso, perfeito. Ele vai somar a respiração. Não, é junto. Os dois juntos. Perfeito? Quem chama? Você falou uma vez que o chocolate ajuda, não ajuda? Como é que é? Mastigar chocolate. Ou eu tô Fui eu. Não. Mastigar chocolate, não, na verdade, quando você está com essa dor, né, nas partes laterais, não, na verdade, o que você tem que fazer é parar a sua atividade e reduzir, porque aí o músculo vai conseguir dar uma relaxada, então ele vai trabalhar menos. Se ele trabalha menos, tem mais oxigênio chegando, ele consegue fazer todo o metabolismo de forma aeróbica, então diminui. Agora, se você continuar com a dor, você continuar correndo, vai piorar. Então, para, respira. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é parar. Começa a respirar, normal, volta, tenta manter o ritmo respiratório para que possa parar. Entendeu? Na verdade, vai ter uma pequena parte, na hora que você para, assim, ó, você está puxando ar, você vai parar de respirar, para depois você soltar o ar. Então, nessa pequena pausa que você tem, que a gente vai entender isso na próxima aula, que é a parte neural, os neurônios que vão estar chegando no diafragma, você tem essa pequena pausa e depois você tem a expiração. Isso. Mas assim, piquititinho, tá? Nem é fisiologicamente importante para nós. Bom, pessoal,
E aí nós entramos na fórmula, de novo, lá vem mais fórmula matemática para vocês entenderem. Então, fluxo de ar, no caso aqui, obviamente, nós estamos falando do sistema respiratório, o fluxo de ar é igual a diferença de pressão dividido pela resistência. A gente já viu essa fórmula, não já? Já. A gente já viu, só que o sistema circulatório, né? Mais um tá igual, né? Não, só que o F aqui era fluxo de sangue, agora é fluxo de ar. É a mesma fórmula. Fluxo de ar é igual diferença de pressão dividido pela resistência. Olha que interessante. Diferentemente do sistema circulatório, em que nós teríamos que a resistência seria comprometida pelos 4 fatores, no caso do sistema respiratório, a resistência basicamente é influenciada somente pelo ar. Então vamos lá, pessoal. Fluxo de ar é igual diferença de pressão dividido pela resistência. A minha resistência é igual comprimento vezes viscosidade dividido pelo raio à 4ª potência. Muito bem, vamos lá. Vamos ver o que interfere aqui para nós nessa resistência. Observe, comprimento é constante, não é um fator. Então, o comprimento aqui é normal, não muda. Viscosidade, normalmente constante. A umidade e a altitude podem alterar levemente. Para nós aqui também é constante, então. A única coisa que vai mudar vai ser o raio. E aqui é importante, pessoal, porque o raio, só, nós temos as vias aéreas superiores, que pode ser obstrução física. Essa obstrução física pode ser por muco ou outros fatores. Mas eu chamo a atenção para vocês daqui, ó. Bronquíolos. Bronquíolos que vai ser o principal local que nós vamos ter o raio. Lembra do sistema circulatório que eu tinha as arteríolas, que tinha a parte muscular que iria fazer a constrição e relaxamento? No caso do sistema respiratório vai ser os bronquíolos. Os bronquíolos estão para as arteríolas do sistema circulatório. Então esses bronquíolos, eles vão ter musculatura lisa. O que o músculo faz? Contrário ou relaxa. Então observe. Nos bronquíolos nós podemos ter broncoconstrição. Essa broncoconstrição pode ser mediada por neurônios parasimpáticos, histamina ou leucotrienos. Para nós aqui, o mais importante, parte autonômica. Sistema nervoso parasimpático. A histamina é liberada por quem, pessoal? Reação alérgica, anticorpos é. Perfeitamente, pessoal. Parte do sistema imune. Eu nem vou entrar em questão, que vocês vão ver isso mais para frente. Sistema imunológico, ou seja, toda vez que eu tenho uma reação alérgica, eu vou ter uma broncoconstrição. Beleza? E por que então a pessoa que tem bronquite precisa tomar um antihistamínico? Para que o músculo possa relaxar. Faz sentido na vida de vocês? Com toda certeza. Pode. A broncoconstrição tem a ver com fixação de catarro, poliúria, essas coisas? Pode ser, pode acontecer sim. No caso, nos membros, ou no membro, ó, na parte, nas vias inferiores, isso vai acontecer principalmente numa mediação de reação alérgica. Então, por exemplo, a bronquite, né?
bronquite vai ser um processo inflamatório que vai levar à produção de muco e também uma broncoconstrição. Por isso, tem necessidade de utilizar o medicamento. Rodar, Com certeza. O enfisema é uma doença, é uma parte da DPLC. Beleza? No sistema circulatório era o sistema nervoso. O sistema circulatório era o Sistema nervoso simpático. E agora É o parasimpático. E a broncodilatação, pessoal? A diferença da bronquite para bronquiolite é só um local. A bronquiolite é nos bronquíolos e a bronquite nos brônquios. A estamina faz contrair, então. Faz contrair. Não, eu queria saber se... Faz contrair, faz diminuir. Processo inflamatório. Essa, está inflamando. Esse processo inflamatório vai fazer uma contração da musculatura. Depois tem que tomar um anti-histamínico para relaxar. por isso que às vezes dá pra Fecha. Por isso que fecha. Histamina é anti-histamina? Não, a histamina é uma substância secretada pelos glóbulos Não, eu falo brancos. que é o medicamento histamina. O que que é? Ele é anti-histamina. É um histamina. Não faz sentido. Tá fazendo todo sentido agora na sua vida? Acabou com sua infância? Pois não. Também, mas no caso aqui, ó, são receptores parasimpáticos. Nessa situação, na musculatura lisa, a gente vai ter músculo. Só os músculos. Eu achei que ela... E a broncodilatação? Então, ó, tem situações em que eu vou fazer constrição e vai ter situações em que eu vou dilatar. Um dos principais promovedores da broncodilatação, presença de carbono, dióxido de carbono. Então, quando eu tenho presença aumentada de CO2, esse CO2 vai fazer com que a musculatura lisa relaxe, para que possa entrar mais o quê? Ar. E, consequentemente, mais ar passando ali, eu vou tentar retirar esse CO2. E observem, pessoal, a adrenalina. Numa situação de luta ou fuga, vocês precisam de muito ar ou pouco ar? Muito ar. Por isso que vocês fazem bronco. Faz sentido na vida de vocês? Que bom. Na minha também. Pessoal, e aí entramos. Pessoas que apresentam, por exemplo, alergia a algumas, a noz ou a camarão. Por que a pessoa tem que usar adrenalina? Senão vai fechando a boca. Perfeitamente. Faz mais sentido agora, ainda mais na vida de vocês. Então, toda pessoa que é alérgica ao sumo de substância vai ter adrenalina, canetinha de adrenalina. Para que é essa adrenalina? Para promover dilatação. Senão, a faringe ela vai constringindo e fecha. E a pessoa pode morrer por asfixia. O senhor sempre tem que aplicar a caneta da adrenalina no vaso lateral. De preferência. De preferência. Não pode ser em qualquer lugar. Porque assim, é o local que a gente tem mais musculatura, né? Ela é intramuscular. Então, por exemplo, pode ser no deltoide? Pode, mas normalmente a pessoa utiliza. Ainda não faz sentido pra mim a estamina. Por quê? Eu achava que ela resolvia o problema, ela só piora. Não faz sentido. Eu ia perguntar isso agora, se tinha algum sentido ela começar a matar a pessoa porque tem uma alergia. Não, é porque o que acontece? O que é uma reação alérgica? O corpo tentando eliminar alguma coisa que não está bem para você. É a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui da. Desculpa, você toma café? Da diarreia. O que é a diarreia? Nada mais é do que o sistema digestório querendo eliminar uma substância que não está não é bom para Mas você. ela faz isso pra não piorar ou pra tentar eliminar? Ou ela... Para não piorar, obviamente. Viu? Eu falei. Mas como que funciona? Você falou que não. Daqui a pouco vocês dois brigam. Pessoal, alguma dúvida aqui? Chamar a Mariana tem que Difícil, fácil, mais ou menos? ser alguém. Podemos prosseguir?
E chegamos a uma parte da aula, pessoal, que agora sim eu quero que vocês prestem atenção, porque nós vamos entender um pouquinho sobre a troca e o transporte desses dados. Então, pessoal, observem que aqui nós temos o alvéolo. Lembrando que os alvéolos, nós temos milhares de alvéolos nos pulmões, e basicamente nos alvéolos que vai acontecer a troca gasosa. Então esses alvéolos, eles apresentam uma alta irrigação, então vários vasos sanguíneos passando ali perto dele. E vamos comigo, esses alvéolos, pessoal, obviamente se destruídos, infelizmente não tem como recuperar. Então uma vez destruído, infelizmente não tem como regenerá-los. Por isso que o tabagismo a gente chama de morte lenta, né? A pessoa vai destruindo esses alvéolos, infelizmente. Na pneumonia também tem isso? Hã? Na pneumonia também tem alguma coisa que pode ser nos alvéolos? Ah? Pneumonia. Sim, com certeza. Porque quando você vai tirar o raio-x lá e tal, os alvéolos inflamados, mas a desinflamação deles, tipo assim, sempre vai ter perda ou não necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente. A pneumonia é uma situação revertida, né? Ela não vai ser uma situação que vai causar dano permanente no alvéolo, perfeito? Então por isso que a situação é importante, na hora que faz o diagnóstico já entrar com o tratamento, beleza? Senão realmente aí pode virar uma condição em que infelizmente não tem que reverter. E a mesma coisa o Covid, né? O Covid é a mesma coisa. O Covid ataca principalmente nas partes do pulmão, gerando tecido cicatricial ali. Então você perde essa capacidade de troca gasosa. O quê? Não. Cicatricial acabou. Infelizmente. Por isso tem pessoas que pós-Covid, elas vão ter que utilizar oxigênio. Beleza? Tamo juntos? Pessoal, então observe. Eu tenho uma situação em que eu tenho oxigênio. Esse oxigênio vai chegar no meu alvéolo. E do meu alvéolo ele vai passar para a corrente sanguínea. Vai chegar pelo lado esquerdo do coração e vai ser bombeado, vai ser levado pelo meio do sangue para as células propriamente ditas. Posteriormente, essas células vão pegar esse oxigênio e vão utilizar para o metabolismo celular, produzir energia. E à medida que vai produzir energia, no formato de ATP, essa energia também produz CO2. Então, observe, o oxigênio chega, faz a respiração celular. Juntamente com a respiração celular, nós temos CO2. Esse CO2 ele vai sair das células e vai para a circulação. E da circulação vai para o lado direito do coração e do lado direito vai até esse alvéolo para ser eliminado. O que nós temos que entender, pessoal, por meio dessa figura, é que à medida que o CO2 vai sendo eliminado, o O2 ele vai sendo absorvido pelo nosso corpo. Quando eu falo absorvido, é saindo do alvéolo e entrando na corrente sanguínea. Então isso acontece segundo a segundo no seu corpo. Nós temos que entender, pessoal, que esse oxigênio basicamente ele é transportado de duas formas e a principal forma é ligado à hemoglobina. Okay? Então o oxigênio, 97 a 98% do oxigênio é ligado à hemoglobina. E se eu tiver algum problema na hemoglobina, vou ter problema no transporte de oxigênio? Com toda certeza. Professor, e os 2% é dissolvido no plasma. Então, vai pro plasma e vamos embora ver o que dá. Beleza? Ou talvez pareça meio óbvio, mas só para ficar na mente. Entra pro lado esquerdo e sai pro direito, né? Do coração. Não, corta. O que entra aqui que sabe? O O2. O O2, ó, o sangue arterial, ele vai vir pelo lado esquerdo, ou
seja, o sangue rico em oxigênio vai estar do lado esquerdo e o sangue pobre em oxigênio do lado direito. Beleza? Eu posso usar o termo sangue venoso e sangue arterial para definir o que tem oxigênio e o que tem CO2? Não. Jamais. Não esqueçam disso. Por quê? Esse sangue cheio de oxigênio vai vir por meio de veias até o coração. Então não podemos utilizar sangue venoso e sangue arterial, tá? Para determinar O2 e CO2. Você vai contar na gente a parte física? Acredito que não, eu quero cobrar o entendimento de vocês, obviamente. Por quê? A parte física é mais boa, vou mostrar para vocês, é tranquilo. E pessoal, o CO2, ele é transportado, pode falar? Certeza? E o CO2 ele é transportado de 3 formas. Ou ele vai ser dissolvido no plasma, ou ligado à hemoglobina, ou na forma de íon bicarbonato. Qual que é a principal? Íons bicarbonatos, 70% aproximadamente, na formato de íons bicarbonato. Bom, vamos entender então como que esse oxigênio ele vai chegar e como esse CO2 ele vai sair. Então, pessoal, olha que bonitinho. À medida que o meu sangue ele vai chegar, vamos voltar aqui, beleza? À medida que o sangue chega com o CO2, esse CO2 vai para o alvéolo e o oxigênio ele vai para a corrente sanguínea. Da mesma forma aqui, ó. Eu tenho um alvéolo e aqui eu tenho um vaso sanguíneo. Nessa condição, observe que esse vaso sanguíneo está chegando com sangue com altas concentrações de dióxido de carbono. Tem oxigênio nesse sangue? Graças a Deus. Mas uma baixa quantidade comparado com o lado esquerdo do meu coração. Então esse sangue com a quantidade aumentada de CO2 e baixa de O2 vai chegar no alvéolo. Quando vocês inspiram, puxa o ar. Esse ar que vocês estão inspirando tem uma quantidade grande ou pequena de O2? Esse ar que vocês puxam estão levando para o pulmãozinho de vocês. Está com a concentração aumentada ou diminuída de O2? Aumentada, graças a Deus. E baixa de CO2. Então, observe. Esse ar está chegando com grandes quantidades de oxigênio e baixa de CO2. Esse sangue que está passando aqui tem uma concentração aumentada de CO2 e baixa de oxigênio. O que nós vamos ter aqui, pessoal? Um processo lindo da fisiologia chamado de difusão. O que é a difusão? Passagem de substância do lado de maior concentração para o lado de menor concentração. Se eu tenho grande quantidade de CO2 aqui e baixa aqui, o que acontece com o CO2? O CO2 sai daqui e vem para cá. E a mesma coisa ao contrário. Eu tenho uma grande quantidade de O2 aqui e baixa de O2 aqui. O que acontece com o oxigênio? Ele vai passar para o sangue. Então, o que nós temos? O que faz com que aconteça essa troca? Nada mais, nada menos o processo de difusão dos gases. Professor, é verdade que a nossa hemácia tem uma preferência maior por CO2? Na verdade, pelo CO, principalmente pelo CO, e o CO2 também. Então, a nossa hemácia ela é danadinha, safadinha. Se tiver oxigênio e CO, o CO2, ela vai preferir o CO2, infelizmente. E é por conta disso, né, que, por exemplo, em grandes incêndios, existe uma grande quantidade de pessoas que morrem. Aquele caso que você mandou. Que eu com certeza vi. Que eu tenho certeza disso. Então, por exemplo, já adiantando a nossa próxima aula, porque o pessoal da Boate morreu, aquela quantidade
de pessoas morreram em tão pouco tempo? Porque nossa hemácia, na verdade, a nossa hemoglobina Tem mais afinidade. tem muito mais afinidade pelo CO e CO2 do que pelo oxigênio. Oi? Sabe aquela cena de filme que uma pessoa vai tentar matar a outra, coloca no carro e deixa fechado? É verdade. Na verdade é CO, né? É porque acontece. Isso é muito comum, principalmente nos Estados Unidos e Japão, principalmente adolescentes, essas coisas, suicidar desse jeito. Então fecha a garagem, liga o carro, pega a mangueira, coloca no escapamento, coloca dentro do carro e fecha. Isso faz com que haja uma menor quantidade de oxigênio presente ali. E infelizmente isso acontece. Dá ideia não. Esse Setembro processo, amarelo, esse processo aí é hematose. Esse processo a gente chama de hematose. Aí esse processo de hemácia, vai estar ligado de oxigênio, você está fazendo parte do corpo, acontece também confusão. A diferença é que A hematose é o processo de troca que acontece nos pulmões. A hematose é proveniente da difusão. Entendeu? Fechou? Pessoal, outro caso. Não sei se vocês tiveram oportunidade, mas naquele tempo no começo do ano, no primeiro semestre, teve uma época que estava muito frio, né? E, infelizmente, teve duas famílias que tiveram grandes perdas. Por quê? Pegaram churrasqueira e colocaram dentro do quarto. Nossa. Infelizmente. O que aconteceu? Morreu. Por intoxicação. Por quê? Nós vamos descobrir isso por quê. Porque na verdade nós não, como nós já comentamos aqui, o CO e o CO2 têm muito mais afinidade do que o oxigênio. Então, em vez da hemoglobina se ligar ao oxigênio, se liga ao CO. E aí nós não tem como fazer a troca propriamente dita. Infelizmente, né? Teve duas famílias aí com grandes perdas. Dá, mas chega um momento que fica inconsciente, né? E aí, eles, segundo o relato da polícia, que estava lendo a matéria, eles colocaram os filhos num quarto e eles num outro quarto. Então, esse casal já era um pouco mais idoso, morreu. Os filhos conseguiram sobreviver. Passa mal e conseguiram ir para a rua e sobreviver. Mas, quando já chamaram, os pais já estavam mortos. Na boate que isso foi em Manaus também. Principalmente. Boa pergunta, eu não sei. É só a gente tomar A um hemoglobina banho, tem né? mais afinidade ao CO2 e ao CO do que o oxigênio. Sim, é a única forma de transporte, basicamente, do oxigênio aí. Só que o que acontece? Quando você tem um aumento da quantidade de CO, em vez desse CO ficar dissolvido na corrente sanguínea, esse CO vai se ligar à hemoglobina. Por que ela se liga? Porque ela tem maior afinidade com a hemoglobina do que o oxigênio. Então daí não tem como o oxigênio se ligar. Não, o tipo de transporte dissolvido no plasma, ligado à hemoglobina e em formato de íons de carbono. Sim, com toda certeza, né? Quando a gente faz a produção desse, na verdade, os radicais livres vão estar relacionados com a célula propriamente dita. Então, a produção aeróbica de energia é uma célula. E, obviamente, para a célula fazer energia, você precisa de não tem, querendo ou não, tem uma relação. Vamos entender, pessoal. Alguma dúvida aqui? Não? Vamos lá. Pessoal, esse aqui vocês vão ver com a professora Fernanda, mas é sempre bom comentar aqui um pouquinho com vocês. Lá nos meus alvéolos, eu vou ter dois tipos de células. Já viram isso ainda não? São os pneumócitos. Rapaz, Tipo 1, com certeza.
pneumócitos do tipo 1 e pneumócitos do tipo... Ah, a gente viu o tipo 1 como é A ontem. gente viu ontem, mas faz um... Vocês vão ver também comigo só de leve, mas só para mostrar para vocês. Então, pessoal, o que os pneumócitos do tipo 1 eles fazem? Eles são células finas que vão facilitar a difusão. Obviamente, a difusão acontece em quais partes? Entre o alvéolo e o sangue, e o capilar propriamente dito. Agora vem comigo. Se eu tenho, imagina o seguinte, imagina que essa parede aqui, a gente verdade? A gente é o nosso alvéolo, e do lado de fora, pessoal, é o nosso vaso sanguíneo, beleza? Então nós temos que pegar o oxigênio, passar por essa parede, para que esse oxigênio possa chegar no vaso sanguíneo. Estão comigo? Se essa parede que for muito espessa, o que acontece? Vai facilitar ou dificultar a passagem do oxigênio? Vai dificultar. Então vocês já descobriram por que o paciente com DPOC apresenta diminuição da quantidade de oxigênio e aumento do CO2. Porque ele vai ter aumento dessa barreira. Infelizmente, pelo processo inflamatório presente aqui. E para nós, pessoal, da fisiologia, o mais importante é o pneumócito do tipo 2. O que esse pneumócito do tipo 2 faz? Vai sintetizar, ou seja, vai formar e vai secretar um líquido que nós chamamos de surfactante. Para que serve o surfactante? Não sei para que serve o surfactante. Vamos lá. Pessoal, quando o ar chega no meu alvéolo ele aumenta. Vocês concordam comigo? Pega um balão e sopra. O que acontece com as paredes desse balão? Não vai? Quando você expira, solta o ar, o que acontece com esse alvéolo? Ele vai tentar fechar. Ele pode fechar totalmente, pessoal? Não. Por que não? Porque se colar, fudeu, é isso. Esse processo nós chamamos de colabamento. Então, o meu alvéolo ele não pode colabar. E quem impede com que esse alvéolo colabe é o líquido surfactante. Olha que bonitinho, ó. Tem ar chegando, está expandindo. Tem ar saindo, diminui. Só que a pressão que nós fazemos para soltar esse ar pode fazer com que haja colabamento desses alvéolos. Por sorte, nós temos células que evitam que aconteça esse colabamento. Como se fosse um lubrificante, professor? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Imagina você que você foi lá na loja de festa e tem aqueles saquinhos de balão, certo? De bexiga. Quando você tira essa bexiga, como é que estão as paredes dessas bexigas? Estão todas grudadinhas, então? Isso é o que nós chamamos de colabamento, que é o fechamento. Só que o que acontece? No nosso corpo, isso não pode acontecer. Porque se eu colabar um alvéolo, vai ter como eu ter troca de gases? Não. Então eu preciso deixar eles semi-abertos. Essa parte semi-aberta é feita pelo líquido surfactante. Ele vai diminuir a tensão ali nas paredes do alvéolo para que ele não se feche completamente. Tem alguma patologia que a gente perde assim? Tem sim, só que não vou lembrar o nome agora, mas com certeza. E outra coisa, essas células assim, renovam, elas foram usadas? Não. Elas são capazes, elas não são capazes de regeneração. Porque elas vão estar no alvéolo propriamente dito. Então, se eu tiver algum tipo de lesão ali, eu não consigo regenerar. Então, eu perco essa capacidade. Perfeitamente. E observe, pessoal. Nós temos aqui, ó, esse pequeno espaço, ó. Essa aqui é a membrana. Então, aqui eu tenho o eritrócito
ou seja, eu tenho sangue passando, e aqui eu tenho o alvéolo. Então aqui eu tenho a membrana, ó, e observe que essa membrana é pequena, a espessura dela é fina, porque vai permitir a passagem de oxigênio e CO2 entre eles. Se eu aumento essa membrana, eu dificulto a passagem e, consequentemente, eu vou ter diminuição do processo de difusão. Depende. Tem situações que sim. Se colabar, Normalmente, o que acontece? Entra com utilização de máscaras para que aumente a pressão para que ele possa voltar. mas se, tipo, tem como colabar só um ou se colabar muito mais? Não, pode colabar uma parte apenas, gente. E aí eu Espero que vocês tenham visto a nossa aula, né, gravada. O nosso pulmão apresenta milhares desses. Então, uma parte pode estar colabada, vai diminuir a oxigenação, e aí pode entrar com o processo para tentar reverter. tipo assim, eu vou sentir minha oxigenação vai cair e eu vou sentir alguma coisa. Vai, com certeza. Falta de ar, ponta dos fios cianóticas, Vai doer? com certeza. Eu tive um paciente, ele estava com músculo na reabilitação, ele tinha feito cirurgia de revascularização e, obviamente, na cirurgia de revascularização, abre o peito, essas coisas, e ele foi para a reabilitação. Quando ele chegou na reabilitação, ele estava com oxigênio muito baixo. A gente caminhou o cardio de novo, o cardio entrou em contato com o pneumo, é uma parte que estava colabada. E aí teve que entrar com máscaras para tentar voltar a descolabar essa parte do pulmão. Mas mesmo se aplicar essa substância, não volta. Porque tem algumas crianças que nascem sem. Sim, tem alguns que nascem sem, na verdade, né? Sem o surfactante. E aí, a tendência, na verdade, a utilização desse medicamento é tentar fazer com que ele fique expandido. Entendeu? Mas, tipo, não tem como tomar. Não. Não é igual café que dá pra tomar tudo. Certo? Próximo remédio, galera. Isso. Sim, com certeza. Sim, não. Não, a pergunta não, na verdade, a pergunta é sim, então o cara morreu, Marcelo. Quem morreu no vacina? Beleza? Interessante. Pessoal, então novamente aqui eu mostrando para vocês. Pessoal, vamos lá? Mostrando aqui para vocês, ó. Então aqui eu tenho a membrana respiratória. A parte daqui eu tenho o alvéolo. A parte daqui eu tenho o capilar. Tem massa passando. No caso aqui. E no caso aqui eu vou ter as trocas de gases. Muito bem. Oi. Pode, com certeza. Com certeza. E o porquê que eu vou ter essa mudança, pessoal? Porque observe, a velocidade de difusão, a capacidade de difusão dos gases, ela vai ser determinada pela espessura e área superficial. Se eu aumento a espessura, eu vou ter mais difusão ou menos difusão? Menos difusão. Se eu diminuir a área, eu vou ter mais difusão ou menos difusão? Então, o tabagismo por si só, inalação de substâncias, além de aumentar a espessura, diminui a área superficial. Por isso que eu estou falando do DPOC, porque é o paciente que vocês vão mais encontrar na vida de vocês, principalmente na parte clínica. O paciente ele vai ter uma quantidade maior de CO2, por quê? Porque esse CO2 ele fica retido, ele não consegue ter difundido de um lado para o outro. E ele também vai ter menos oxigênio, por quê? Porque o oxigênio não consegue passar. Quer dizer, consegue, só que em menores quantidades.
eu vou ter o coeficiente de difusão. O que difunde mais rápido, o oxigênio ou o CO2? CO2, muito bem. O CO2 ele difunde muito mais rápido do que o oxigênio. Então, por isso que quando nós estamos numa situação de fumaça, né, de incêndio em uma determinada área, o CO2 ele entra mais rápido no nosso corpo. Porque ele difunde mais rápido do que o oxigênio. Pela capacidade da forma química dele. Densidade dele vai ser. Oi. Quando eu faço inalação, eu estou com, sei lá, pneumonia, Minha filha do céu, você merece um caso. O que é? Como é que é a força? não, dá pra fazer a fora. Por que faz inalação? Normalmente, por exemplo, eu vou dar um caso meu. Principalmente em locais secos. Para que serve principalmente inalação? Você aumentar a umidade do ar. Então, situações que está muito seco, você aumenta a umidade. E isso pode estar relacionado também com outros fatores. No caso, propriamente, da pneumonia, eu vou pesquisar para você, que eu não tenho nem ideia o porquê disso. Pode ser também, pode ser também. É um caso. Pode, com certeza. Com toda certeza. Que questão, querendo ou não, o bulbo, para desgrudar, ele precisa de umidade. Se tiver baixa umidade, ele não consegue fazer essa saída. Também. Perfeitamente. E aí, pessoal, tem diferença de pressão. Quanto maior a diferença de pressão, maior ou mais gases vão ser difundidos. Então, por que novamente? Porque numa situação de incêndio, o CO2 ele vai entrar na minha corrente sanguínea. Quando você está num incêndio, no local fechado, você está inalando o quê? Fumaça, né? Essa fumaça tem o que nessa fumaça? Então, a concentração de CO2 que vai chegar no seu alvéolo é maior. Então, mais CO2 vai entrar na sua corrente. Ajuda. Querendo ou não, ajuda porque você diminui a inalação do CO2 e vai também hidratando a parte superior. Por isso que eles recomendam Embaixo. Perfeito, porque a fumaça, querendo ou não, é uma densidade que vai subir. Então, o ideal é ficar baixo e, de preferência, com o nariz tampado com alguma substância molhada. Mas se não tiver jeito, todo mundo para baixo. Pessoal, um conceito importante para que vocês possam compreender um pouquinho da difusão. Nós temos o que nós chamamos de pressão parcial. Você já deve ter visto com o Léo o que é PO2, PCO2, ou ainda não? Já? Muito bem, então vocês vão aprender agora na fisiologia o que é isso. Pessoal, nós temos, ao nível do mar, uma pressão atmosférica de 160 milímetros de mercúrio. Essa pressão atmosférica é de apenas um gás? Não. O que é essa pressão atmosférica? É a soma dos gases presentes na nossa atmosfera. No caso, nós temos 3 que são primordiais para essa pressão atmosférica: nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono. Muito bem. Então, o que acontece? Nós vamos ter com que cada gás exerça sua pressão proporcionalmente à sua concentração. Vamos utilizar o exemplo do carro que caiu na vala aqui ontem, certo? O carro lá caiu, beleza? Não sei de quem caiu o carro, é de alguém aqui? Eu que levantei ele, viu? É? Vamos usar. Sozinho. Pessoal, vamos lá. Uma pessoa foi lá e começou a fazer força, beleza? Essa força é a força total, vocês concordam comigo? Uma pessoa é a força total. No entanto, o nosso amigo foi lá,
ajudou mais ainda. Professor, acho que ele trovejou, hein? Hã? Acho que ele trovejou quando ele foi tentar fazer. Mesmo? Deu uma. Eita. Olha, tá entendendo isso, né? Vamos lá, voltando aqui. Então agora, o que é a força total aplicada? De duas pessoas. Os dois exercem a mesma força? Vai ser proporcional. Então vamos supor que o outro cara é um cara de 2,20 metros. E o nosso querido ali de 1,20 metro. Não, e outra coisa. Os dois vão fazer a mesma força? Não. Mas a soma deles vai dar uma força total. Vocês concordam comigo? Muito bem. É a mesma coisa com a pressão atmosférica. Cada gás vai exercer a pressão e juntos eles vão formar a pressão total. Para facilitar a vida de vocês, então, ó, a pressão atmosférica é a pressão do oxigênio, mais a pressão do nitrogênio, mais a pressão do CO2. Vamos ver aqui, então. Eu tenho oxigênio, nitrogênio, CO2. O oxigênio, pessoal, em questão de concentração, ele representa 20,93%. Enquanto que o nitrogênio representa 79,04%, enquanto que o dióxido de carbono representa 0,03%. Observe que a soma deles dá 100%. Estão comigo? Muito bom. E aí, quanto representa o oxigênio em relação à pressão atmosférica? 20%. Ou seja, vou pegar 760 e multiplicar por 20,93% ou 0,2093. Isso vai dar uma pressão de oxigênio de 159. O que eu quero dizer? Que dos 760 milímetros de mercúrio da pressão atmosférica, 159 são exercidas pelo oxigênio. Nós temos aqui agora o nitrogênio, 760 vezes 0,7904. Isso vai dar uma pressão de 600,7 milímetros de mercúrio. Ou seja, dos 760, 600,7 são exercidos pelo nitrogênio. E agora para continuar a força de água total. Com certeza. 0,003 que representa 0,3. Nossa, Gaga, mas você ajudou demais. Eu sou nitrogênio no caso do carro. É isso, hein? Entenderam, pessoal, o que é PO2, PCO2? Ou seja, é a pressão que o gás exerce em relação à sua concentração. Estão comigo? Ó, jovem, você forçou, hein? Algum físico foi lá e fez isso. É tipo um pé. É mesmo assim, nem vou pensar que as coisas da pressão aqui é porque... Dê uma explicação zero no vídeo, se vocês quiserem, vocês procuram, isso aí não é minha praia, tal. Vamos lá então, pessoal. Presta atenção no vídeo. Com certeza. Então, ó, tem o ar atmosférico. O ar atmosférico. Eu chamo a atenção para dois principais que nós temos: o oxigênio e o CO2. Então, o ar atmosférico, em relação ao O2, 159. Em relação ao CO2, 0,3. No entanto, pessoal, nós temos que entender que esse ar vai entrar no sistema respiratório. E o importante para nós é isso aqui, ó, ar alveolar, ou seja, o ar que chega lá no alvéolo. O ar que chega no alvéolo,
ele vai ter uma pressão de 104 e o CO2 de 40. Por Para relacionar. Porque tem o que sai também na emissão. Está relacionado com a concentração. Porque, ó, observa lá, o ar atmosférico, o ar que a gente puxa, certo? Observe que quando ele chega lá no nosso alvéolo, os valores são diferentes. Ah, tá. Por quê? Ah, por causa do volume. Concentração. Porque a difusão não é total. Tem perdas na filtração. Existe uma diferença, uma mistura de gases, professor? Quase. Cada presença. Pessoal, o que acontece com o ar ao entrar no sistema respiratório? Ele é umidificado e aquecido. Muito bem. Isso vai aumentar a PO2 ou vai diminuir a PO2? Diminui. Você está colocando vapor de água ali nesse oxigênio, nesse ar. Quando você coloca oxigênio nesse ar e vai chegando no alvéolo, ele vai perdendo um pouco da pressão do oxigênio propriamente dito. Então, o importante para nós é que o ar, quando ele chega no alvéolo, ele vai chegar com a pressão de aproximadamente 104 litros por minuto. Por conta principalmente do processo de aquecimento e umidificação. Beleza. O oxigênio a gente matou. E o CO2? Não. Não entendi qual que é a pergunta. Porque o CO2 aumentou? Era 0,3, foi para 40. É porque aí a gente está pegando a quantidade do corpo, está jogando fora, e aí aumenta a concentração. Pessoal, nós acabamos de ver. O meu alvéolo é formado por que tipo de coisa? O que nós temos lá? Pneumócitos tipo 1 e pneumócitos tipo 2. São o quê? São células Células produzem o quê? que uma sintetiza e secreta o surfactante e a outra Sim. facilita a E difusão. vai metabolismo. O que ele produz? O que a célula produz? Não, deixa que CO2. Então, propriamente dito, no alvéolo eu já vou ter a produção de CO2 propriamente dito. Então essas células, elas produzem o CO2. E nesse caso, a PCO2 ela vai aumentar. Então, o ar que eu vou inspirar, o ar que eu puxo para dentro do meu corpo, tem uma PO2 de 104 ou 100, vai depender do nível que você tiver de referência, e uma PCO2 de 40. Ok até então? Entenderam? Sim. Você falou que essa questão da pressão na temperatura do corpo influencia. Sim, vai influenciar. Então, se você tiver que Vai reduzir. Vai absorver. Então, o que vai realmente diminuir a saturação do oxigênio, que a gente vai ver daqui a pouco, na verdade na próxima aula, bem, que a gente chama de efeito de Bohr. O que é o efeito de Bohr? É uma curva de dissociação do oxigênio com a hemoglobina. Então, por exemplo, se você está com uma febre, você concorda que seu tecido vai estar quente? Isso faz com que o oxigênio se desligue da hemoglobina e vá para o tecido. Em relação a propriamente dita saturação, a quantidade de oxigênio presente ligada à hemoglobina não vai mudar quase nada em relação à febre, a febre propriamente dita. O que vai fazer vai acontecer que mais oxigênio seja desligado dessa hemoglobina e vá para o tecido. Ok? Por isso que é importante, parece bobo, mas a gente tem que respirar pelo nariz. Por causa desse processo de umidificar, de aquecer. Há controvérsia. Vamos lá. Numa situação em repouso, que você não está necessitando de menos oxigênio, entre aspas, concordo que é necessário você respirar pelo nariz. Agora, numa situação em que você está de luta ou fuga, você está correndo de um ladrão ou você está, sei lá, correndo na academia, tem jeito de você respirar pelo nariz? Onde que consegue entrar mais ar? Pelo nariz ou pela boca? Então existem situações e situações. Em repouso, obviamente, o ideal é pelo nariz. Obviamente, no nariz temos pelos, temos aquecimento, tem filtração.
enquanto que na boca nós não temos essas características. Mas numa situação em que você precisa de mais oxigênio, obviamente você vai respirar pela boca. Ou menos, por exemplo. Por exemplo, correto. Mas é igual mesmo. Não tem relação de quando Tem não. você fala assim, você A dor de ar, por não. causa que você está respirando pela boca. Não, você não está respirando errado, não. Muito pelo contrário, você está respirando certo. O problema é que você não estava, o seu diafragma não estava acostumado a fazer tanta atividade, não estava uma atividade metabólica aumentada desse. Por que na hora que você põe o fone é dor de viado? Como é que foi o quê? Simpatia. Passa arnica, né? Passa arnica na mão. Dobra uma folha e põe assim. Ah, bota mais nada. Não, eu nunca mais. Nunca ouvi falar isso. Essa não. É verdade. Faz o teste. Vai dar certo. Eu já fiz o teste. Respirar pela boca interfere no cansaço físico e gasta mais. Enquanto vai jogar futebol, os caras falam da respiração pelo nariz. Não, vai morrer, veja ele. Não, então eu sabia que o defeito não era ele. Com certeza, pô. Pode ter certeza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você aumenta a densidade de oxigênio, de ar, você vai respirar pela boca, não tem jeito. Infelizmente. Nós temos uma esteira aí, depois se alguém quiser fazer um teste, a gente faz. Tenta só respirar pelo nariz. Vai morrer. Povo, vou deixar isso aqui para a próxima aula, então, para a gente finalizar. Semana que vem a gente termina a parte de difusão e transporte dos gases. A gente vai dar a parte neural. Beleza? Vai ser nessa sala aqui? Não, a minha aula vai ser na última sala. Agora é a Fernanda. Aqui é a Fernanda.